Unidade 4, Organização Curricular no Ensino Fundamental Médio EPT, Concepção de Currículo e Diretrizes Curriculares, parte 2. Tópicos dessa aula: Diretrizes Curriculares da Educação Básica, Base Nacional Comum Curricular BNCC, Diretriz Curricular Norteadora para a Educação Básica, Diretrizes Curriculares para a Educação Profissional e Tecnológica. Então, as diretrizes curriculares nacionais são um conjunto de definições sobre princípios, fundamentos e procedimentos da educação básica que orientam as escolas na organização, articulação, desenvolvimento e avaliação de suas propostas pedagógicas. Então, como nós falamos anteriormente na parte 1 dessa unidade, as diretrizes curriculares nacionais faz parte da política curricular, que é organizada pela União, pelos estados e municípios, e a serem materializadas nas escolas públicas e privadas. A Lei de Diretrizes e Bases de 96, que assinala ser incumbência da União, estabelecer, em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Então, a LDB ela já fala sobre essa incumbência da União e dos entes federados em organizar essa base curricular, essas diretrizes curriculares nacionais. Existem diretrizes gerais para a educação básica, mas cada etapa e modalidade, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, também apresentam diretrizes curriculares próprias. Na atualidade, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, assegurando o que preconiza o Plano Nacional de Educação. Então, a BNCC é uma exigência da Lei de Diretrizes e Bases e do Plano Nacional de Educação, e ela vai organizar o currículo para toda a educação básica, ou seja, para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. É uma referência nacional, ela se constitui, a BNCC, numa referência nacional para a formulação dos currículos, dos sistemas e das redes escolares. Por isso que ela tem uma parte comum e uma parte diversificada. Fala, numa parte comum e uma parte diversificada. Então, desculpem. Então, aqui são as competências gerais da nova BNCC, Ela fala quais são as competências: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, responsabilidade e cidadania, empatia e cooperação, autoconhecimento e autocuidado, argumentação, trabalho e projeto de vida. Então, a BNCC é organizada para que seja alcançado essas competências gerais. E ela é organizada para cada nível, como eu coloquei anteriormente. Então, quais são as competências gerais da BNCC para a educação infantil, para o ensino fundamental e o ensino médio? Aí aqui nós temos os níveis, Esse quadro apresenta os níveis e vem falando quais são as competências gerais: direitos de aprendizagem e desenvolvimento, campos de experiências, que vocês vão ver lá no documento, que são experiências que são trazidas pelos alunos, que são difundidas na escola. Ela engloba os alunos de 0 a 1 ano e a 6 meses, de 0 a 1 ano e 6 meses, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, de 4 anos a 5 anos e 11 meses, tudo isso para desenvolver o objetivo de aprendizagem e desenvolvimento. No ensino fundamental, você tem aqui as áreas do conhecimento, como é que é organizada a BNCC. Você vai ter área de conhecimento, cada área dessa vai ter competências específicas, componentes curriculares e competências específicas de cada componente. Aí fala também dos anos iniciais e dos anos finais. E o ensino médio também vai falando sobre as áreas de conhecimento e as competências específicas de cada área. E aqui coloca como
áreas de conhecimento obrigatórias para o ensino médio, a língua portuguesa e a matemática. Aqui ainda sobre a educação infantil, aqui eu trago aqui quais são os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, quais são os campos de experiência e quais são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, quais são esses direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Dentro dos campos de experiência, foi definido como campos de experiência: o eu, o outro e o nós, o corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Dentro de cada campo de experiências são desenvolvidas determinadas competências e habilidades e alguns conteúdos que são específicos, conteúdos, assim como eu posso dizer, conteúdos específicos para aquela faixa etária, né? E quais são os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento? São organizados por faixa etárias, bebês, crianças muito pequenas e crianças pequenas, para cada campo de experiência. Vocês podem ler melhor no documento da BNCC. No ensino fundamental, nós temos áreas de conhecimento, que são definidas como 5 áreas: linguagem e matemática, ciências e natureza, ciências humanas e ensino religioso, ainda facultativo, né? É de acordo com cada escolha do aluno, né? Os componentes são 9 componentes curriculares abrigados na área de conhecimento: a língua portuguesa, a arte, a educação física e a educação inglesa como linguagem, a matemática, ciências da natureza, que é história e geografia, ciências humanas, né, que é história e geografia, ensino religioso, né? Aqui está falando também sobre as unidades temáticas, vocês podem dar uma lida, os objetivos do conhecimento e as habilidades. Desculpem. Aqui no ensino médio, que nos chama mais atenção, é a questão dos itinerários formativos, né? Então, aqui nós temos competências gerais, específicas da educação básica, que estão aqui listadas, né, na BNCC, e aqui que nos chama a atenção é que fala sobre os itinerários formativos, são aqueles que nós vimos na aula anterior, né? Aqui nós temos linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias. Cada área dessa, nós vamos ter competências e habilidades por área. E temos aqui ainda o itinerário de formação técnica e profissional, que é mais específico. Então, a BNCC ela é um documento maior que diz respeito à organização curricular da educação infantil, ensino fundamental e médio, principalmente após a promulgação da Lei 3.415, que reformulou toda a estrutura do ensino médio. Então, ela está muito dentro da reforma do ensino médio. A estrutura da BNCC engloba todos os princípios, fundamentos e competências gerais específicas para nível de ensino, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e áreas do conhecimento. Então, a BNCC, gente, é esse documento maior curricular para o ensino fundamental, para a educação infantil, para o ensino médio, que vale vocês fazerem a leitura do documento e da lei, né? Então, e quais são as diretrizes curriculares para a educação profissional e tecnológica? Nós temos a resolução do Conselho Nacional de Educação, número 1, de 5 de maio de 2021, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica. No artigo 3º, define como 13 os princípios da educação profissional. Nós vamos destacar apenas a articulação com o setor produtivo para a construção coerente de itinerários formativos com vista ao preparo para o exercício das profissões operacionais, técnicas e tecnológicas, na perspectiva da inserção laboral dos estudantes. Então, aqui fala da questão da articulação com o setor produtivo, centralidade do trabalho assumido como princípio educativo, como base para a organização curricular. Isso aqui é interessante porque é algo que nós defendemos também, que o trabalho ele tem que ser assumido
não só na educação profissional e tecnológica, mas como no ensino médio, como princípio educativo, é o trabalho que deve nortear o currículo e a base curricular para o ensino médio, para a educação fundamental, para o ensino da educação profissional e tecnológica, né? Um outro inciso é estímulo à adoção da pesquisa como princípio pedagógico, é fazer com que os alunos, os professores comecem a trabalhar a pesquisa como princípio pedagógico, como aquilo que pode ser, que ele pode utilizar como uma ferramenta, como instrumento para desenvolver os componentes curriculares e os conteúdos, né? Indissociabilidade entre educação e prática social, é preciso ter isso em mente, né? Nós precisamos não desarticular a educação com o que acontece no cotidiano dos nossos alunos. Esse cotidiano ele tem que ser trazido para dentro da escola. Articulação com o desenvolvimento socioeconômico dos arranjos produtivos locais, não querendo falar só em mercado de trabalho, mas a questão do mundo do trabalho, né? É preciso ser pensado também nos arranjos produtivos locais. Observância das necessidades específicas das pessoas com deficiências, transtorno de espectro autistas e altas habilidades de superdotação. É importante ser colocado também como algo a ser observado nas diretrizes curriculares para a educação profissional e tecnológica. Reconhecimento das identidades de gênero e étnico-raciais também é um ponto muito importante. E reconhecimento das diferentes formas de produção dos processos de trabalho, das culturas a elas subjacentes e requerendo formas de ação diferenciadas. Então, o artigo 15 também fala sobre a educação profissional técnica de nível médio, que é importante também que a gente discuta. O artigo 15 vem falar que deve existir essa articulação com o nível médio, né? A habilitação profissional técnica relacionada ao curso técnico, a qualificação profissional técnica como etapa, como terminalidade do curso técnico e a especialização profissional técnica da perspectiva da formação continuada. No artigo 16, vem dizer que os cursos técnicos serão desenvolvidos nas formas integradas, concomitante ou subsequente ao ensino médio, assim caracterizadas. Como é que pode ser organizado? De forma integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, com matrícula única na mesma instituição, de modo a conduzir o estudante à habilitação profissional técnica, ao mesmo tempo que conclui o ensino médio. Pode ser também concomitante, que é ofertada a quem ingressa no ensino médio ou já esteja cursando, efetuando matrículas distintas para cada curso, aproveitando oportunidades educacionais disponíveis, seja em unidade de ensino, na mesma instituição ou em distintas instituições e redes de ensino. E concomitante intercomplementar, que é desenvolvida simultaneamente em distintas instituições ou redes de ensino, mas integrada no conteúdo mediante a ação de convênio ou acordo de intercomplementaridade para a educação e projeto pedagógico unificado, e a modalidade também subsequente, desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a quem tenha concluído o ensino médio. As modalidades mais utilizadas dos cursos técnicos articulados ao ensino médio é a 1, a 2 e a 4. Né? Então, aqui é como pode ser organizada o ensino médio integrado. O que é preciso, o que é importante explicitar aqui, quando nós discutimos a questão das diretrizes curriculares para a educação profissional e tecnológica e que nós defendemos, né? É que é importante que nós, educadores progressistas, defendemos uma formação do trabalhador que tenha como princípio a formação integral ou unilateral, a formação politécnica e o trabalho como princípio educativo. Então, é preciso formar o aluno de forma integral, ou seja, que não haja essa desarticulação entre o mundo do trabalho e a formação, que seja uma formação politécnica que una a cultura, a ciência e a tecnologia, e que o trabalho seja o princípio que vai nortear todo o currículo para os alunos da educação profissional tecnológica e para os alunos do ensino médio integrado. É preciso discutir e defender uma qualificação
politécnica e não polivalente. Nós não estamos aqui defendendo um trabalhador formado de forma polivalente, mas politécnico, ou seja, já foi colocado, né, que entenda a cultura, a tecnologia e o trabalho de uma forma integrada. Nós defendemos uma preparação para o mundo do trabalho e não somente para o mercado do trabalho, ou seja, uma escola de educação profissional e tecnológica que seja atenta à formação e à emancipação do indivíduo. Defendemos, portanto, um projeto do trabalhador que emancipa e não um projeto do capital que aliena. E defendemos, por último, o ensino médio integrado, a EPT. Então, nessa aula de hoje, nós trouxemos aqui um pouco da organização da educação da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio da EPT, trouxemos a Base Nacional Comum Curricular e como que ela está organizada e como é que ela foi pensada para esses níveis e modalidades de ensino. Então, como considerações finais, nós trazemos que não temos dúvida de que há lutas que se implementam na realidade brasileira. Uma é a da educação no sentido de reconstrução completa de suas concepções e suas finalidades a serem comprometidos com a classe trabalhadora. E a outra é a finalidade da educação, que não deve ser uma formação e seja para o mercado de trabalho ou para a vida, e sim uma formação pelo trabalho e na vida. E a outra luta é a questão do trabalho como necessidade e meio de produção de existência. O que eu estou querendo concluir nessa aula é dizer que nós temos plena consciência que é preciso que se forme para o mercado de trabalho. É preciso, sim, que a gente produza a nossa existência, mas é preciso que essa produção da existência ela não nos aliene. Então, é por isso que nós defendemos uma escola da educação infantil à educação profissional e tecnológica e à educação superior, uma educação que forme pessoas críticas e emancipadas, e não pessoas alienadas. Então, nós entendemos que a formação ela tem que ter uma base técnica e uma base de formação para o mercado e para o mundo do trabalho, mas também uma formação que contemple a emancipação dos indivíduos. Então é isso por hoje. Aqui são as referências e boa aula.